5, versículo 27. Podemos ler? Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: segue-me. E se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Porém Jesus lhe disse: podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a roupa nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-ão o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Podem sentar. Eu quero vos falar nesta noite sobre algumas ilustrações que Jesus nos dá sobre a sua nova vida, sobre a nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Muitas vezes eu tento imaginar como seria Jesus presente nos nossos dias hoje, 18 de maio de 2014, como que seria a reação de muitos crentes, de muitos irmãos hoje, se Jesus estivesse presente fisicamente no nosso meio, vivendo nos nossos dias. Jesus, ele ia incomodar muita gente. Para nós, muitas vezes, o status quo de crente, de membro da igreja, ia incomodar Jesus, ou o comportamento de Jesus é que iria mais nos incomodar. A verdade é esta. Hoje, se você observar bem, como tudo que nós vivemos praticamente está em tempo real, as coisas funcionam de uma certa onipresença, se assim posso dizer. Qualquer coisa que acontece hoje, imediatamente já vai estar nas redes sociais. Uma vez eu estava com uma dor nas costas, e eu me ajeitei ali na cadeira ali. Não sentei, me ajeitei. Alguém daqui tirou a foto e mandou para minha esposa, que não veio no culto aquele dia. Quando eu cheguei em casa, a hora que eu abri a porta, a primeira pergunta: mas que jeito de sentar foi aquele? E me assustei até na hora, mas depois a ficha cai. Ué, mas aonde que você está sabendo isso? Como é que foi? Alguém passou por aqui antes? Não foi necessário.
Só para ilustrar só o que anda acontecendo hoje. Se Jesus tivesse, por exemplo, se Jesus estivesse lá como que com a mulher do poço, a mulher samaritana, com os iPhones que nós temos hoje, o tweet principal era Jesus conversando com a samaritana, os dois sozinhos no poço. Ah, gente, que luta não ia ser, hein? Quantos tweets não ia aparecer? Tempo real, alguém ia... Gente, o irmão Jesus, olha que escândalo que ele está nos dando. Eu sei que aqui, né, ninguém aqui faz isto, tá? Mas vamos pensar bem, com exemplos simples, bem claros, como eu estou falando agora. Esse texto que nós acabamos de ler ressalta exatamente isto que eu estou acabando de afirmar aqui. Nós teríamos muitas dificuldades com o evangelho que nós vivemos. Nós teríamos muitas dificuldades de conviver com Jesus nos dias de hoje. Repito, nós teríamos muitas dificuldades em conviver com Jesus nos dias de hoje, se Ele estivesse presente no nosso meio. Nós queremos ser como Jesus, mas na hora que nós somos, ou tentamos ser como Jesus vai incomodar as pessoas, vai incomodar a religiosidade, vai incomodar sim a irmandade, e você vai ser rotulado, você vai ser taxado, você vai ser realmente, às vezes até execrado e confrontado. O povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado com os milagres que Jesus estava operando, tinha acabado de operar ali. Você observa as curas logo no texto que nós acabamos de ler, no versículo 27, quando diz: passada estas coisas. Que coisas? Jesus, ele cura um paralítico na frente dos fariseus, na frente das pessoas, e naquele debate que ele está tendo com seus críticos, porque ele havia perdoado os pecados daquele homem primeiro, e questionaram como que um filho de Deus tem poder para exatamente curar, sarar pecados das pessoas, para perdoar pecados. Jesus imediatamente tem a sua resposta e diz assim: então, qual seria mais fácil para o filho do homem? Dizer que o paralítico ele está perdoado o seu pecado, ou dizer para ele: levanta da sua cama e anda e começa a sua nova vida? Parece que, olhando o contexto aqui, parece que os fariseus ali, eles estavam irritados porque Jesus curou. Parece que eles estavam irritados porque Jesus operou um milagre. A verdade seria o contrário, teria que todos estarem alegres porque Jesus operou um milagre. E eles não aceitaram aquilo tão facilmente. Ora, quando Jesus está saindo da cidade, ele está indo à direção beira-mar, ele encontra um publicano que está sentado na sua coletoria de impostos ali, que no texto chama-se Levi, ou outras versões vai dizer que é Mateus. Ali está a chamada desse Mateus que escreveu esse evangelho que está na sua Bíblia. Jesus chama aquele homem e diz a ele exatamente: olha, segue, vem comigo. Impressionante que era muito complicado essa relação entre os judeus com os publicanos. Porque o publicano, ele era um cobrador de impostos, o leão daquele tempo. Ora, e eles não eram bem vistos, muito por causa deles estarem servindo uma ocupação estrangeira, que era o Império Romano, cobravam os impostos que eram devidos ao Estado. Cada cidade tinha sua cota de impostos a ser paga ao Império Romano. Só que muitas vezes esses publicanos, na maioria das vezes, eles extrapolavam essa cota. E esta cota, muitas vezes, ninguém sabia quanto era esta cota. E muito do que era da cota ia para o império. E aquele extra, overprice dos impostos ia para o bolso deles. Então eles eram radicalmente inimigos do povo judeu. E o judeu inimigo deles também, porque eram considerados como traidores da pátria.
O grupo que Jesus escolhe para trabalhar 3 anos é um grupo altamente complicado. Ele chama exatamente um traidor da pátria. É exatamente esse homem, o Mateus, o Levi, chama-o para o seguir e fala para ele: olha, eu tenho um ministério para você, vem para o ministério, eu estou te chamando. Alguém, se fosse nos padrões do dia de hoje, vamos pensar bem aqui, se fosse para os padrões do dia de hoje, e Jesus falasse, você precisasse de oração, você chegando ao templo e precisasse de oração, e o pastor falasse: vamos pedir para que o irmão Mateus faça uma oração por você, então muitos não iam aceitar. Se pedisse para que o irmão Mateus desse uma aula na escola dominical, mas exatamente ele que era publicano, nós não iríamos aceitar os ensinos ou a exposição bíblica que o nosso irmão Mateus ia fazer. A verdade é esta. Mas Jesus o chama, e ele, sem pestanejar, e ele sem colocar barreiras, prontamente Mateus aceita o chamado e começa a seguir Jesus, e deixa tudo, a sua vida, o seu dinheiro, deixa a profissão, ele abandona tudo. Naquela noite, então, Levi Mateus, ele resolve, então, na sua despedida, já que ele vai seguir um projeto altamente arriscado, ambicioso muitas vezes, porque ele ia ver da sua grande casa que ele tinha para receber seus convidados, ele estava acompanhando um projeto incerto, que ele nem sabia, ninguém tinha certeza de quem se tratava e qual era a proposta que esse Galileu estava fazendo a eles, em falar: segue-me, eu quero você comigo. Para muitos de nós, seguir Jesus, no começo, foi um projeto arriscado. A sua família te criticou, seus amigos te abandonaram, as pessoas acharam que foi muito arriscado, muitos de nós achamos desta maneira, mas foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. Ele deixa a sua profissão, ele deixa o seu conforto, ele deixa a sua riqueza, ele deixa os seus amigos, e ele resolve fazer uma grande despedida. E naquela despedida que ele vai fazer, ele convida os seus amigos, que provavelmente seriam outros publicanos do seu círculo de amizade, para que conheçam Jesus e que também possam ouvir as palavras de Jesus. E diz o texto que você acabou de ler, que a quantidade de publicanos que estavam naquela casa, na casa de Mateus, naquela noite para a sua despedida, eram numerosos, não era muita gente, muitos publicanos. E Jesus foi convidado para estar então naquela ceia, naquele jantar de despedida, ele e os seus discípulos. E na verdade Jesus foi colocado como um convidado de honra para estar naquela festa. Jesus está ali conversando, comendo e bebendo com publicanos, com os traidores. Tem essa imagem do texto. É exatamente isso que está acontecendo. Bom, se você quiser fazer coisa errada, você não vai precisar de parcerias. De muitas vezes, deixa eu falar ao contrário. Para você fazer coisas erradas, muitas vezes você vai ter seus amigos facilmente para te ajudar. Mas quando você se engajar numa missão nobre, em algo certo, pode ter certeza que muitas vezes você vai fazer sozinho. Para elogiar, quase ninguém vai aparecer. Mas para criticar e botar defeito, muitos vão aparecer. Todos serão doutores e vão aparecer com soluções. Todos são experts e vão chegar: mas isso é fácil, você não sabe fazer? Mas então... Estes estavam presentes ali naquele banquete, fariseus e escribas. Eles estavam ali, apesar de tudo o que viam e ouviam, eles não conseguiam ver Jesus, não poderiam ver Jesus sentado, comendo e bebendo junto com aqueles publicanos. Como que Jesus, um rabi, um mestre, ou aquele que diz filho de Deus, está sentado na mesa, comendo e bebendo com aqueles homens? Isso não se encaixa na nossa religião. O fariseu ia dizer: isto não se encaixa no meu padrão de vida, na minha Bíblia não diz isto, porque está dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Nós não podemos nos misturar.
O fariseu, na verdade, ele quer dizer, o termo fariseu quer dizer separado. Ele era realmente a alta religiosidade que existia naqueles dias. Olha, eles não gostavam de se misturar mesmo, e eles gostavam e tinham o prazer de ser diferentes. É impressionante. Se conversava a respeito de jejum, o jejum deles, por exemplo, era o melhor jejum, porque todos viam nas suas faces aquela cara toda triste, como se tivesse pó de arroz nas suas faces, e mostrando para todo mundo que eles estavam jejuando. Se chegavam nas praças, gostavam das melhores saudações: amado, querido, reverendo, fariseu, fulano, e assim todos na praça escutavam: olha que maravilha. Ou então, quem gostava de um fariseu mesmo, eles tinham muitos rituais para tomar banho, ritual para pentear cabelo, ritual para tudo tinha regras, tudo eles eram diferentes. Se chegavam nas praças, nos melhores lugares, nos banquetes, o lugar de primazia era deles, muitas vezes. Se as roupas dos judeus daquele tempo tinham franjas, a deles tinham franjas maiores ainda, mais coloridas, talares, para todos verem: olha ali como que ele está, ali está um verdadeiro separado. Era este o contexto deles. Isto era um fariseu. E muitas vezes, por não se misturar, eles tinham grandes dificuldades de compreensão do povo, porque se eles não se misturavam e o povo para eles era como uma ralé, a religião deles não tinha um sentido real na vida das pessoas. Se nós temos uma religião, queridos, se nós temos uma igreja, um evangelho, mas que se nós só ficamos dentro de quatro paredes, isso não é o evangelho. Nós estamos perdendo. O sal aqui dentro está somente salgando o próprio saleiro. A diferença vai ser lá fora. O culto que nós fazemos aqui só vai ser autenticado por Deus quando ele é exercido lá fora. É complicado você ver pessoas que muitas vezes tentam, por exemplo, ele fala: Senhor, muito obrigado por estar na tua presença maravilhosa nesta noite. Ai, que maravilha falar contigo. Mas na hora de destruir o irmão, de colocar boato, espalhar boato pelo celular, pelo Facebook, ele é o primeiro. Não faz sentido esse culto, então. E nós queremos olhar as pessoas e apontar o dedo para elas e dizer: olha, não pode ser assim, você não pode comer assim, não se pode vestir assim, não se pode... Nós temos o nosso padrão, porque qualquer coisa que está fora do padrão que eu fui domesticado, eu estou fora. Interessante o fariseu nesse ponto. Olha, ele conhecia bem o Antigo Testamento, ele conhecia muito da Bíblia, ele conhecia demais as Escrituras, sabiam a exegese das palavras, as filigranas dos textos com muita profundidade. Jesus tem sérios confrontos com eles. A vida de Jesus com esses fariseus não é uma vida fácil. Toda hora eles estão pegando no pé de Jesus. Jesus então ele olha aquela situação, ele vê os fariseus criticando, e ele propõe 4 retratos, 4 ilustrações para mostrar o que é uma vida nova em Cristo e para que ele veio e o que ele faz na vida das pessoas. Nós temos que entender que o evangelho, ele é todo sentido, é quando ele está na vida das pessoas. Isso vai fazer toda a diferença. E ele faz ilustrações aqui muito elementares. Ele faz ilustrações tão básicas que você diz assim: mas que isso é tão banal, tão elementar, mas a gente não gosta de fazer isso. Quando você vai analisar, você vê que tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com a nossa vida. Nós não gostamos de nos misturar. Nós não somos do mundo. Cara pálida, de onde você é então? O mundo são as pessoas. Você é gente. Você não é anjinho ainda. Você é carne e osso. Você tem limitações. Você tem falhas. Você tem incoerências também. As pessoas também têm. As pessoas têm imperfeições. Nós também temos. Somos iguais.
Na verdade, antes de conhecermos Jesus, nós éramos caídos. Todos nós éramos caídos. Se Ele não levantasse a mão e te arrancasse do lamaçal do pecado, estaríamos irremediavelmente perdidos. Somos iguais, somos humanos. Ah, irmão, eu não, você ainda não, mas você ainda vai ser ainda. Nós estamos num processo chamado santificação. Você não é mais aquele perdido caído, mas você ainda não está ainda na glorificação final ainda. Você está a caminho. Por isso que o seu dia a dia sempre será de altos e baixos. Por isso que o seu dia a dia sempre será de altos e baixos, porque a graça de Deus é manifestada na sua vida de tal ponto que, se dependesse do seu mérito, no seu guardar regras, nós nunca seríamos salvos. Porque nós nunca teríamos forças para chegar lá. Porque seria impossível, seria humanamente impossível cumprirmos todos esses requisitos, se não fosse a graça de Deus. Ele diz aqui, a primeira ilustração, vamos ver se eu consigo falar as 4 hoje, senão deixo para outro dia. Primeira delas, a ilustração, o retrato do médico. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus, eles olhavam, eles viam Mateus, os seus amigos, como pecadores condenados, como que combustível ao fogo do inferno. Jesus já tinha uma outra visão da forma com que ele olhava esses fariseus, com que ele olhava esses publicanos, como que ele olhava Mateus e seus amigos. Ele os via como doentes espirituais, pacientes que necessitavam da ajuda de um médico. Queridos, muitas vezes nós temos enfermidades, nós temos certos problemas no nosso corpo físico, que muitas vezes nós precisamos de ir ao médico, e ele vai nos orientar para que nós possamos ter o remédio certo, o diagnóstico certo, para que nós possamos estar bem e estar sãos. A verdade é esta, é básico isso. Nós temos uma doença espiritual terrível chamada pecado. Essa doença traz uma grande tragédia na vida das pessoas. Esse resultado que você vê o mundo em alvoroço, em pânico, esse mundo que explode em ódio, esse mundo que explode em ira, a cada momento nós estamos vendo que as coisas se apertam cada vez mais. Isso é resultado do pecado, e nós temos que tomar cuidado com essa doença chamada pecado. O pecado começa de uma forma muito pequena. O pecado começa de uma forma muito inofensiva. O pecado começa de uma forma muito ingênua, muitas vezes. Cresce muitas vezes de uma forma muito secreta. E quando nós damos forças, quando nós vamos observar, esse pecado já minou as nossas forças. Esse pecado já minou a nossa energia, que nós já não temos mais o ânimo e o vigor espiritual. E se ele não for tratado, não for curado, ele mata. Se é trágico ter uma doença que possa matar o corpo, mais trágico ainda, querido, é saber que o pecado é que vai condenar a nossa alma ao inferno. Essa que é uma realidade. Eu fico com medo quando eu vejo irmão que só fala do inferno o tempo todo. Eu tenho meus receios quando eu só vejo crente que só fala do inferno a hora toda. Parece até cheiro de enxofre. Nós não podemos esquecer que o inferno, ele é uma realidade. Nós não podemos esquecer que Jesus ilustrou bem como é que é o inferno e o que significa o inferno. Mas nós temos que ilustrar, não é somente a doença da pessoa. O médico, quando ele está com a radiografia, com seus exames na mão, ele não vai ficar somente falando da doença, da enfermidade, quanto ela mata, quantos % ela matou, e como é que é a desgraça no mundo, como é que aquela enfermidade vai matar você. Ele não fala isso. A preocupação dele é identificar qual é a doença que você tem, e agora ele vai aplicar o remédio certo para te sarar, vai aplicar o remédio certo para curar a sua vida. A mesma forma se trata da pessoa do médico Jesus.
Ele sabe da enfermidade, do pecado que está na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua alma, mas Ele quer mostrar para você que existe remédio, que existe cura para este pecado. Existe cura sim, existe o perdão, existe a graça de Deus para nos restaurar, para colocar você de pé com ânimo, com energia, e ao invés de mostrar a realidade do inferno, Ele vai mostrar que existe um céu de glória nos aguardando para aqueles que são fiéis na pessoa de Cristo Jesus. É esta que deve ser a visão do verdadeiro crente. Os escribas e fariseus, eles eram muito rápidos para diagnosticar necessidade dos outros. Nós somos assim. Nós somos rápidos em identificar problemas, pecados, incoerências na vida das pessoas. Vou dizer, eu também estou incluído nesse meio. Às vezes nós temos esse comportamento de fariseu. Mas eles eram cegos para saber das próprias necessidades espirituais. É fácil quando nós vemos irmãos em luta, irmãos em tribulação, nós falamos: irmão, falta de fé, irmão. Irmão, é fácil, dobra o joelho. Irmão, ora, é fácil, lê a Bíblia, isso é falta de Deus. Mas na hora que nós estamos passando o nosso problema, é o que então? Nós achamos que muitas vezes o casamento dos outros acabaram. Por que acabou o casamento dos outros? Faltou Deus, faltou Jesus. E às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, temos exemplos. Faltou o que então? Vamos olhar bem, como que nós somos rápidos em identificar problemas dos outros, e às vezes temos problemas também no nosso coração. Jesus, ele chega mostrando uma outra realidade. Olha, fariseus, vocês têm uma justiça aparente exterior, mas a corrupção de vocês não é exatamente do lado de fora, e sim é do lado de dentro. Vocês têm que limpar exatamente o que está dentro do seu coração. O médico Jesus, ele quer cortar muitas vezes na carne, mas fazer uma operação de alta, como dizemos, de alta complexidade, muitas vezes com bisturi espiritual, para tirar, expurgar pecados que muitas vezes está no meu coração, que ninguém sabe, nem minha mulher, nem meu pastor, nem seu melhor amigo, nem seu analista, ninguém sabe. Às vezes temos problemas em que nós tentamos buscar oração, respostas, e na verdade o nosso problema chama-se culpa. O médico Jesus, ele quer sarar o interior da sua alma nesta noite. Ele quer tratar no meu coração, tratar com o seu coração nesta noite, para fazer um milagre na nossa vida. Ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem ser formosos, mas por dentro cheio de ossos e de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Os homens olham para nós, ele vê: nossa, que beleza, ele está pregando, terno e gravata, que belezinha, que bonitinho. Mas Jesus está olhando ao meu coração, Jesus está sondando a minha vida. Jesus conhece o que eu penso, Jesus conhece os meus passos, Jesus conhece o que eu faço, Jesus conhece por onde eu ando, Jesus sabe o que eu penso, Jesus sabe como é dentro da minha casa, Jesus sabe como é que eu sou na igreja, Jesus sabe como eu sou no trabalho, como eu sou na padaria, como eu sou na praia, como eu sou na rua. Jesus sabe, ele me conhece. Irmãos, quando nós lemos o salmista Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, e se há algum caminho mau, se há algum caminho errado, Senhor, me corrige. Irmãos, não tem como um homem desse ser abençoado, deixar de ser abençoado por Deus, quando ele se abre diante de Deus e diz: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, tu conheces o meu caminho, os meus passos, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, tu já conhecia os meus dias, desde a eternidade tu me conheces. Então, meu querido, para que nós vamos nos esconder de quem? O doutor Jesus, ele está aqui para fazer esse exame minucioso na tua alma, no teu coração, na minha alma. Eu posso dizer: Jesus, mas eu sou membro da igreja de Filadélfia. Jesus, eu venho nos cultos, eu jejuo,
Jesus, eu pago meu dízimo. Jesus, eu estou aqui toda... Mas Jesus fala, querido, eu quero tratar diretamente com o seu coração. Quando ele diz aqui, vocês conseguem fazer aqui rituais até para lavar louça. Jesus fala com eles exatamente isso. Vocês conseguem limpar o fundo do prato, fazem rituais para tudo, mas vocês não conseguem ver a vida da forma que tinha que ser. Vocês não conseguem ver o pecado da forma que tem que ser visto. Nós muitas vezes achamos que pecados somente são pecados imorais, são pecados da carne. Aí nós gostamos de dizer, ó, tá vendo? Ele caiu, ela caiu. Mas quando nós tratamos de certos problemas espirituais que são mais graves, que está alojado dentro do meu coração, nós não caímos. Porque é fácil nós mostrarmos exterioridade. Os pecados do Espírito, querido, que Deus quer tratar comigo, essas divisões da minha alma, essa hipocrisia, a cegueira, valores invertidos, Jesus precisa nos curar desses pecados, não somente de pecados de imoralidade, mas também os nossos pecados tidos como espirituais, que só Ele sabe o que tem dentro do meu coração, como que eu vejo, como que eu julgo, como eu tenho preconceito em relação às pessoas. Quem sabe nesta noite você já cansou dessa vida. Você acha que vida cristã para você se resume a estar um culto dominical por semana, 2 cultos por semana. Você faz um monte de ritualismo, mas na verdade falta vida nesse ritualismo. Jesus quer tratar conosco nesta noite, curar, sarar o seu coração, resgatar o ânimo, o calor, o fogo, o fervor espiritual novamente. Ele quer trazer a nossa alma, Ele quer trazer a nossa vida mais perto dEle. Às vezes essas circunstâncias contra a sua vida, que Ele está mandando, você pensa que é Satanás que está mandando, que está tentando acabar com a sua vida. Ele está permitindo muitas vezes para que você se aproxime mais dEle. Ele quer sarar, Ele não visa a correção dele, não visa destruir a sua vida. A destruição, na verdade, ela parte de Satanás. Quando Ele nos corrige porque Ele nos ama. É esta que é a verdade que nós temos que ver. Jesus, quando está tratando com o meu pecado, quando Jesus está tratando com o nosso pecado, com o seu pecado, Ele não quer constranger você. Ele não quer humilhar você, Ele não quer te envergonhar você, Ele não quer dizer aqui no Facebook espiritual, dizer aqui, ó, tá vendo, olha ele aí, o irmão. Não é isso que Ele quer sarar a tua alma, Ele quer curar a sua enfermidade, a sua vida, te colocar no caminho da glória, no caminho do perdão, no caminho da graça, no caminho que o servo de Deus deve estar. Nós estamos juntos, somos iguais, não há diferença entre nós. Por isso que o salmista diz que mutuamente temos que nos ajudar um ao outro até chegarmos em Sião, caminhos com o coração aplanado. Só há um remédio, o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. A religião dos fariseus, ela não podia oferecer qualquer esperança para Mateus. Para a religião dos fariseus, Mateus já estava condenado em vida. Não tinha chance de restauração, não tinha chance de cura, de perdão para a vida dele. Esse aí, quem olhasse para Mateus, o coletor de imposto, ia dizer, esse aí já está condenado mesmo, o inferno o aguarda, vai com Deus. Este era a religião dos fariseus, mas Jesus é um médico maravilhoso, Ele não viu desta maneira, e Ele tinha um plano tão especial para ele, que chamou e disse, vem comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homem. Eu tenho algo para você, um ministério, tenho algo para a sua vida. Ele tem algo para você. Ele tem algo que às vezes as pessoas podem ficar até confundidas, ficar boquiabertas com o que Deus pode fazer através da sua vida, através da sua alma. Nada poderia deixar Mateus tão feliz. Primeiro, que ele encontrou perdão. Segundo, que ele encontrou Jesus de tal forma que ele já estava tendo uma nova vida, uma nova experiência que ele ia ter com Jesus, que ele não ia ter mais aquela profissão, ele ia mudar de vida, e ele queria que os seus amigos também participassem e vissem o que Jesus estava fazendo através da vida dele.
ele deixa tudo. O texto diz que imediatamente ele deixa tudo e vai rapidamente seguir Jesus. Segunda ilustração desta noite está no versículo 33 até o versículo 35. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que será-lhe tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Os fariseus aqui, eles não deram por contente a resposta de Jesus, quando disse que eles também, os fariseus, dizendo que os fariseus e que os publicanos que estavam com Mateus, estavam doentes espiritualmente. Eles não se deram por contentes com a resposta de Jesus. Eles então vão para o ataque novamente e começam a criticar Jesus e dizem, Jesus, engraçado, os discípulos de João jejuam, os nossos discípulos também fazem grandes jejuns, e os seus discípulos só gostam de festa o tempo todo. Os seus discípulos só gostam de comer e beber o tempo todo. Enquanto nós estamos pranteando em jejum, o seu só fica rindo e estando frequentando mesas para comer e beber. Só andam no meio de pessoas que não prestam. Jesus responde a argumentação deles com uma resposta interessante, que era bem costume deles mesmos. O judeu naquele tempo, quando faziam festa de casamento, não era uma festinha como nós temos hoje, de algumas horas. Eram festas para durar dias, semana muitas vezes. A semana inteira que haviam festas e bastante comida. Interessante que os convidados, os amigos do noivo, eles iam para a casa do noivo, e ao invés de, antes de ir já para a casa da noiva, antes das bodas, já estavam em festa, em comida e bebida, já estavam há muito tempo já comemorando aquele casamento. Depois eles todos juntos com o noivo, iam para a casa da noiva, ali celebravam as bodas, era mais alguns dias de festa. Que gostoso ter festa assim. Este era exatamente o contexto do casamento judaico. Jesus, ele mostra que isto era um tempo de alegria, um tempo de celebração, em que eles, os amigos, estavam juntos com o noivo. E Jesus mostra para eles da seguinte maneira: fariseus, eu vou falar uma coisa para vocês, a vida cristã é uma vida de festa. A vida cristã é uma vida de celebração, porque Jesus está conosco. Olha, às vezes você vê uns pastores meio rabugentos, cara feia, carranca. Estou alegre com Jesus. Eu teria medo, dificuldade, meu Deus, que alegria, essa eu não quero não. Estou contente com Jesus, e o cara está com uma carranca enorme assim, ó. Se você tem Jesus, se Jesus está na sua vida, se Ele ressuscitou dos mortos, se a presença dEle está no nosso meio, é real, não tem motivo para ter tanta tristeza e cara feia e tanto azedume. É impressionante nós observarmos que Jesus está mostrando exatamente isso, que a presença dEle em nosso coração faz com que a nossa vida seja adoração pura, celebração de louvor e adoração a Ele que nos salvou do mal, do perigo, te sustentou durante a semana, te deu saúde, te deu trabalho, emprego, te fez assentar em lugares celestiais, que você está assentado aqui nesta noite com a sua família, reunidos no nome dEle. Não é possível nós termos Jesus e estar com cara feia, tão horrível desse jeito, e falando que nós estamos alegres. Se Jesus salvou você do pecado, não é motivo para você ficar com cara feia e chorando. Pelo contrário, é motivo de riso e de festa, porque Ele nos salvou. Quando os cantores falam, vamos celebrar, vamos adorar a Deus, é adorar mesmo, adorar com sinceridade, não é adorar muitas vezes como fantasia, não, mas com sinceridade do coração puro, alegre, cheio de júbilo, celebrando a grande vitória que Ele celebrou, que Ele fez na cruz por você. Querido, a certeza da nossa salvação é que Ele habita em nós, em mim e em você, e nos dá essa segurança.
nos dá essa segurança que nós estamos nele e ele está em nós. Ele diz ainda: olha, a sua consolação na hora de refúgio, na hora de luta, é motivo de celebração. Na hora que você está na maior das dificuldades, Ele aparece para te socorrer. Na hora mais sinistra da vida, na hora mais escura e tenebrosa, Jesus chega e aparece para nós, nos ajudando, nos dando resgate, nos libertando do mal e do perigo. Se nós soubéssemos quantos milagres Ele nos faz diariamente, queridos, o nosso planeta, como que nós somos guardados, a sua casa, a sua direção por essa cidade, quando você está dirigindo o seu carro, nas casas que você entra para limpar, nos trabalhos que vocês estão vendo aí fora, quanta coisa que Jesus tem nos guardado, tem nos livrado de mal, perigos, livramentos que só na eternidade você vai saber. Isso é motivo de festa. Isso é motivo para estarmos aqui com grande alegria, porque Ele nos liberta, Ele nos livra do mal, do laço do passarinheiro, do laço do diabo. Ele está aqui nesta noite para nos ajudar. Nós temos que estar aqui para celebrar essa vitória. É certo. Então Ele diz: ora, se eles estão junto com o noivo, eles têm o tempo todo para fazer jejum, eles têm o tempo todo para fazer sacrifícios. Na hora da festa em que o noivo está junto, eles têm que celebrar e não fazer jejum. É tudo invertido. Nós queremos muitas vezes, na hora da luta, nós queremos ficar rindo. Aí na hora da celebração, que nós temos que estar rindo, nós queremos ficar com a cara feia chorando. Nós queremos falar de celebração, nós estamos completamente azedos com a vida, amargos com a situação. Olha, nós temos que repensar bem o nosso cristianismo. Se você ainda não sentiu essa paz, se você ainda não sentiu essa alegria, essa certeza, Jesus está aqui nesta noite para que você possa celebrar com Ele, junto com o noivo nesta noite, para que nós possamos celebrar a alegria. Evangelho é alegria. Evangelho mostra resgate. Evangelho mostra salvação. Por isso que nós temos que estar felizes, porque Deus nos salvou do pecado. Fazer da nossa vida, da nossa alma, um templo para louvor e adoração. Jesus nos alerta: olha, vai ter jejum para eles. Quando o noivo morrer, estava falando da cruz. Na hora que o noivo for tirado, eles vão fazer jejum. Esse é o símbolo de luto. Mas no momento não é símbolo, não é um momento para luto, é um momento para alegria. Por isso que vocês estão reclamando, porque eles não jejuam, porque o noivo está com eles. Sabe por que você não chora o tempo todo? Sabe que, embora com tantos problemas que você tem, você ainda está feliz ainda? Porque o noivo está com você. Sabe por que você ainda não caiu de uma vez? Sabe por que você ainda não afundou no lamaçal mesmo, da luta, do problema, ou no redemoinho, na dificuldade? Porque o noivo esteve com você. Às vezes estava até te segurando e você não percebeu, mas Ele está com você. A presença dEle com a minha vida, com a sua vida, é algo real. Celebração, alegria, alegria. Terceira ilustração. Ele faz uma ilustração de roupa. Isso as mulheres conhecem bem. Ele continua suas ilustrações e diz que não tem como, é inconcebível alguém pegar uma roupa velha que está com um buraco, que está rasgado, você comprar uma roupa nova, tirar o pedaço que está novo para colocar no velho. Não dá, é incoerente, não dá certo. E até porque essas roupas, muitas vezes elas não estão lavadas ainda. Então na hora que o Marcos, o evangelista, ele trata exatamente disso. Na hora que você coloca o remendo novo na roupa nova, na hora que você lavar ele encolhe, o buraco aumenta mais. O que ele está dizendo? É inconcebível, é impossível, não tem como você pegar uma roupa nova, rasgar, para que o que foi rasgado você coloque no lugar de uma roupa velha.
É impossível. A roupa nova vai se estragar, e o detalhe que vai piorar ainda, que o remendo novo, ele não dá certo na roupa velha. A cor não combina, o tamanho do rasgo não combina também, não fecha, e olha, você vai ficar com problemas, porque ele vai se encolher, vai se esgarçar então. Querido, viver com Cristo, a vida com Cristo, ela é uma nova vida. A vida com Cristo não dá para ter roupa velha. A vida com Cristo, você tem que tirar a roupa velha sim, e colocar a roupa nova. Não adianta ter remendos. Alguém poderia dizer, mas que beleza, os fariseus estão corretos, eles estão certos. Jesus está falando completamente o contrário. Ele está dizendo, olha, no judaísmo não dá espaço para remendos. O mesmo se aplica na minha, sua, na nossa vida nesta noite. Na nossa vida, na vida cristã que nós temos, queremos levar ainda a nossa vida como a vida da roupa velha ainda. Mas eu quero te dizer que por mais que você venha a Jesus e tentar pegar a roupa nova que você tem aqui nesta noite, e tentar colocar na roupa velha, não dá certo esta vida. Nós vamos ver que não é remendo novo que dá certo em pano velho. A Bíblia nos fala sempre que estes vestimentos, que essas vestes, que essas roupas são símbolos das nossas atitudes de vida. Quando recebemos Jesus, nós nos vestimos com roupas da sua santidade. E querido, lamentavelmente eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou legalista, não quero ser legalista, eu tenho pavor de legalistas. Mas olha, não dá para tentar compatibilizar roupa nova numa roupa velha. Não dá certo, não dá liga. Às vezes nós estamos na igreja e temos ainda aquele resquício do velho homem ainda. Aquele velho homem, muitas vezes, se eu não colocar ele no lugar devido, ele aparece muitas vezes. Aquele velho homem que está dentro de mim, muitas vezes, que eu não estou totalmente transformado, eu ainda estou a caminho da santificação. Muitas vezes, se eu deixar esse homem velho aparecer, ele ressuscita e vem com força. E isso é sério. Não adianta tentar compatibilizar o pecado com a fé. Não adianta eu tentar compatibilizar injustiça com o temor a Deus. Não adianta eu colocar a velha vida com a vida nova. Eu vou perder o novo, vai perder tudo e nada vai dar certo. Você não vai ficar, vai continuar pior ainda, porque na verdade a sua roupa, o seu remendo vai ficar cada vez horrível, e a roupa nova que é maravilhosa você vai perder também, nem uma coisa e nem outra. Eu vou perguntar se você tem usado roupas da salvação nesta noite. Se você tem usado roupas de transformação de vida do Evangelho nesta noite, se você ainda não fez esta escolha, você esta noite pode pegar todos esses remendos da sua autojustiça, pode pegar todos esses remendos da sua autojustificação, pode pegar tudo e jogar no lixo, mas vá diante de Deus que Ele vai te colocar roupas novas na sua vida, segundo você lê Paulo aos Efésios. Viver com Jesus é uma vida nova. Por último, ilustração dos odres. Jesus usa sua última ilustração aqui, e esta também é bem clara na mente deles. Quando eles pegavam animais, desossavam todos os animais, principalmente cabras, tiravam os ossos, tudo que havia por dentro, eles secavam aquilo, amarravam e faziam grandes reservatórios líquidos de bebidas. E muitas vezes, para fermentar o vinho, era colocado exatamente dentro desses odres, essas peles de animais. E por causa da fermentação do vinho, as reações químicas eram altamente fortes, então o que ia acontecer? Que haviam gases que iam ser liberados. E dentro daqueles sacos de pele, de couro, na verdade, eles iam se esticando. Porque a pele nova, ela poderia muito bem resistir a essa fermentação do vinho. Quando ele resistia bem, assim você via, porque era um odre, era uma pele nova que estava sendo tratada com um vinho novo que estava sendo colocado ali dentro.
Jesus fala para eles completamente o oposto. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando o vinho novo e colocando em odres velhos. Vocês querem colocar a vida nova num recipiente velho. Na verdade, a hora que começar a reação química daqueles gases do vinho, daquela fermentação, a elasticidade vai ser tão grande que ele vai se romper, você vai perder o odre e também você vai perder o vinho. Você vai perder os dois duplamente. Jesus está falando isto. E o que ele está mostrando no seu ensino? Ele queria mostrar que era impossível, fazer conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz mais vida interior. Quem sabe nós estamos insistindo viver uma vida nova, mas ainda no recipiente de vidas passadas, muito olhando para trás. Ah, irmão, eu era um ex não sei o quê, eu era ex aquilo. Querido, você não é ex nada. Vou repetir, você não é ex nada. Agora, sua vida em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas, antigas, já passaram. Tudo agora se faz novo. Nós temos que mostrar essa experiência pessoal de fé com Jesus, deixar Ele ensinar a nossa vida, mas do jeito dele. Não é colocando o vinho novo da graça do Evangelho que você tem no velho recipiente e no velho odre. Você vai perder os dois. Você não vai viver nenhum lado e você nem vai viver o outro. Termino dizendo, para concluir nesta noite, você quer que Jesus seja o seu médico nesta noite? Se você quiser, você tenha fé e arrependimento nesta noite. Ele vai curar a tua alma, do mais secreto do nosso coração. Se você está em luto, se você está entristecido, a sua vida cristã não é aquela vida que você pensa ainda, ou você está na igreja há muitos anos, mas você ainda não usufruiu do melhor de Deus para a sua vida, saiba que Jesus está te convidando para uma grande festa no seu coração, para a celebração e alegria. Se você não tem roupas novas, uma vida transformada, Ele quer transformar a sua vida nesta noite. Ele quer colocar você roupas novas, roupas santas, roupas maravilhosas em você. Se você precisa de algo novo da parte de Deus, mas numa vida nova, Ele está aqui nesta noite para produzir isto em você, para que você não perca o bom vinho e para que você também não perca a sua alma, a sua vida nesta noite. Amém. Glórias a Jesus, aleluia.